Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live da CCA Bernardon. Meu nome é André, vou tratar da legislação previdenciária. Em seguida, o Reginaldo vai tratar dos demais impostos federais e, no final, o colega Luiz Antônio falará sobre a legislação estadual e do IPI. Bom, no tocante à legislação previdenciária, nós tivemos na semana passada algumas novidades e, mais uma vez, tivemos notícias em relação ao e-social. Na live do dia 24 de maio, para quem assistiu deve estar lembrado, tratamos da suspensão temporária da implantação da versão S1.0 do e-social, que levou ao bloqueio dos eventos periódicos das empresas e pessoas físicas do terceiro grupo. Naquela oportunidade, comentamos que a suspensão se deu em razão da Dataprev ter reportado problemas na internalização dos eventos da nova versão. Agora, em nota publicada no portal do e-social, consta a informação de que, após a análise inicial, concluiu-se pelo desbloqueio do envio dos eventos periódicos para as pessoas jurídicas pertencentes ao terceiro grupo de obrigados. Isso significa que, por enquanto, prossegue bloqueado o envio dos eventos para as pessoas físicas pertencentes ao terceiro grupo, como é o caso do produtor rural pessoa física. Também de novidade tivemos a possibilidade das empresas aderirem à transação tributária com a Receita Federal ou a Procuradoria da Fazenda Nacional, com o objetivo de resolver litígios tributários decorrentes de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Esse assunto foi tema da nossa live também do último dia 24. Naquele dia, informamos que poderiam ser transacionadas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a participação nos lucros e resultados, por descumprimento da Lei 10.101, que é a lei que rege a participação nos lucros e resultados. Agora, para que se coloque em prática essa possibilidade de transação tributária, a Receita Federal, através do ato declaratório executivo CODAR número 10, instituiu o Código de Receita para o recolhimento desse tributo, que é o Código 6028, que deverá ser informado no DARF para efetuar os recolhimentos decorrentes desses acordos de transação. Ainda tivemos, como nós já temos conversado nas últimas semanas também, a questão do SERO, que é o Serviço Eletrônico para Aferição de Obras, e a DCTF Web, modalidade de aferição de obras, Essas duas formas de modalidades que servem para a regularidade das obras de construção civil foram introduzidas no ECAC nessa última semana. Foi alterada a Instrução Normativa 1995, e o seu anexo 1, para que essa modalidade de informação e regularização da obra da construção civil fosse possibilitada a sua regularização através do ECAC, isso no portal da Receita Federal do Brasil. Então, o acesso, todos vocês já devem saber, é através do gov.br. E vai necessitar do selo cadastro básico com validação de dados previdenciários ou superior. Ainda informamos que algumas das recentes disposições para emissão da CND e da certidão positiva com efeitos negativas relativas a obras de construção civil instituídas pela Instrução Normativa 2021 foram alteradas pela Instrução Normativa número 2028, que alterou e também acrescentou novos modelos de certidões negativas e positivas para a regularização das contribuições previdenciárias pertinentes às obras de construção civil. Essa Instrução Normativa número 2021
como eu já comentei em algumas das lives anteriores, ela trouxe uma série de informações, novas informações, a respeito de tudo que se refere à regularidade e contribuições previdenciárias relativas à construção civil. Então hoje nós temos a Instrução Normativa 971, que trata de um modo geral de todas as regras referentes ao recolhimento das contribuições previdenciárias, mas especificamente em relação à construção civil, agora a legislação que trata é a Instrução Normativa número 2021. Para concluir essa primeira parte da live de hoje, depois o colega Reginaldo vai prosseguir, informamos que passado mais de 5 meses da sua publicação, a medida provisória número 1021 foi convertida na Lei 14.158, convalidando a partir de 1º de janeiro de 2021, a partir desse ano, o valor do salário mínimo mensal, que todos sabem que é R$ 1.100, que já está em vigor aí há quase 6 meses, O valor diário também foi validado em 36,67 e o valor horário do salário mínimo em R$ 5,00. Fiquem agora então com o colega Reginaldo, que falará sobre as novidades na legislação federal. Desejo a todos um ótimo final de tarde e uma boa semana. Obrigado. Pois bem, boa tarde a todos. Vamos dar sequência agora na live de hoje na legislação federal. O tema que a gente traz aqui para apresentar aos senhores está ligado diretamente à questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que se manifestou quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Como todos bem sabem, então, no último dia 13 de maio, o plenário do STF decidiu, já em caráter definitivo, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o ICMS destacado, certo? Em nota fiscal, e não o ICMS pago como pretendia a União Federal. Em face dessa decisão, então, que reconheceu que o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado, nós temos recebido muitas consultas, os contribuintes têm feito muitas consultas sobre a questão relacionada à tomada de crédito das contribuições do PIS e da COFINS nas aquisições de mercadorias e insumos destinado à produção ou à revenda de bens. Porque se por um lado o ICMS, os contribuintes podem excluir o ICMS destacado, como fica a questão de quem está adquirindo essas mercadorias? Então essa é uma dúvida que muitos contribuintes têm levantado. E realmente os contribuintes que estão inseridos na não cumulatividade, essa questão ela é bem pertinente, como fica quem está na não cumulatividade e que está adquirindo mercadorias de contribuintes que estão excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eles pagam PIS e COFINS sobre o valor numa base menor, porque estão excluindo o ICMS. E também aqueles contribuintes que muitas vezes também não ingressaram na justiça, mas também estão na mesma situação. Os contribuintes que não ingressaram na justiça, eles adquirem mercadoria de fornecedores que estão excluindo o ICMS da base de cálculo e fornecedores que não estão excluindo. Então fica essa dúvida, qual o posicionamento dos contribuintes com relação à aquisição das mercadorias e à tomada de crédito das contribuições. Então, se a gente for analisar de uma forma mais lógica,
nós poderíamos concluir que, no caso, o ICMS destacado na nota fiscal de compra, se ele não tiver integrado à base de cálculo, ele deveria, então, ser desconsiderado para fins do crédito. Mas não é bem assim, né? Se nós analisarmos a legislação, a questão da tomada de crédito ela não se aplica desta forma. Tanto para os contribuintes que ingressaram na justiça, quanto aqueles que não ingressaram, aqueles que têm decisões ou que não têm. A legislação do PIS e da COFINS, ela difere do que ocorre com a legislação do ICMS e do IPI. No caso, na legislação do ICMS e do IPI, a legislação é bem clara de que o ICMS a ser creditado, o IPI, é o que foi destacado na etapa anterior, que foi pago. No caso das contribuições do PIS e da COFINS, a legislação não é bem assim. Se nós pegarmos lá o artigo 3º das leis 10.637 de 2002, que trata do PIS, e da 10.833 de 2003, que trata da COFINS, nós vamos ver que o legislador ele não condicionou o crédito ao valor pago na etapa anterior. Então, o artigo 3º ele diz que do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e os produtos que são monofásicos e outros, né? Bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Então, o legislador ele disse que a tomada do crédito, então, do valor apurado, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação aos bens adquiridos para revenda e os bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço ou na fabricação de produtos destinados à venda. Então, veja que o legislador ele fala em tomar créditos sobre os valores calculados, ele não diz pagos na etapa anterior. E o que acontece? No parágrafo 1º do artigo 3º, da 10.637 e da 10.833, ele diz, observado o disposto no parágrafo 5º desse artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do artigo 2º desta lei sobre o valor dos itens mencionados nos itens 1 e 2 do caput, ou seja, sobre o valor das aquisições de mercadorias para revenda e dos insumos aplicados na prestação de serviço e na fabricação de outros bens. Então, ele diz que o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota. Por óbvio que, então, se o legislador fixou que o crédito PIS e COFINS será calculado sobre o valor das mercadorias adquiridas ou dos insumos adquiridos, ele não está condicionando a que seja um valor exato ao que foi pago na etapa anterior, certo? Além disso, no parágrafo 2º, ele diz que não dará direito a crédito o valor da mão de obra paga à pessoa física, por óbvio, e da aquisição de bens que não sujeitos ao pagamento da contribuição. Ele diz da aquisição de bens e serviços não sujeitos. No caso, as mercadorias que estão sujeitas a PIS e da COFINS, ou os insumos sujeitos a PIS e COFINS, eles estão sujeitos. É lógico que a alíquota é diferente. E o que acontece? Por fim, o legislador determina que o que pode a alíquota ser aplicada é a alíquota básica de 1,65 para o PIS e 7,6 para a COFINS. Então, a legislação, em momento algum, condiciona para que o valor do crédito PIS da COFINS na aquisição de mercadorias e insumos tenha que ser igual ao que foi pago na etapa anterior. Se nós formos analisar aí, nós temos uma diferenciação, inclusive. Se nós formos, por exemplo, as empresas que são tributadas pelo lucro presumido, essas empresas, elas pagam PIS e COFINS com a alíquota de
da COFINS e 0,65% do PIS. No entanto, as empresas que estão na não cumulatividade, como regra geral, o crédito que elas vão adjudicar para fins da não cumulatividade é diferente, é 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS, no que pese o fornecedor ou prestador de serviço tenha pago uma alíquota menor. Então, por aí a gente já vê que o legislador, em momento algum, condicionou que a tomada do crédito tenha que ser igual ao valor do débito que foi pago na etapa anterior. Além disso, nós temos também outra diferenciação que trata da legislação, onde diz que no caso das mercadorias para revenda, o IPI, inclusive o IPI integra a base de cálculo para tomada de crédito PIS da COFINS, desde que o IPI não tenha sido creditado pelo adquirente das mercadorias. Então, mais uma demonstração de que a base de cálculo a ser considerada, ela não está diretamente relacionada com a base de cálculo que serviu de débito na etapa anterior. O que significa? Que, como não foi alterada a legislação do PIS da COFINS sobre a tomada de crédito das contribuições para o PIS da COFINS por parte dos contribuintes, então essa legislação permanece a mesma. No que pese o contribuinte poder excluir da base de cálculo do PIS da COFINS o ICMS pago, destacado em nota fiscal, em decorrência da decisão judicial, e também independentemente de seus fornecedores estarem ou não excluindo da base de cálculo do PIS da COFINS o ICMS destacado. Então, o nosso posicionamento até o momento é que para fins de crédito das contribuições do PIS da COFINS se mantém a mesma sistemática que vinha sendo adotada até então, porque a legislação não foi alterada nesse sentido e a decisão do STF ela também não alterou a sistemática de tomada de crédito. Então, a própria Instrução Normativa 1911, que é de 2019 agora, que revogou a antiga Instrução 404 de 2004, ela é taxativa, lá no artigo 166, e ela diz que os créditos que trata essa seção serão determinados mediante a aplicação sobre a sua base de cálculo dos percentuais de 1,65 para PIS e COFINS, para PIS, 7,6% para COFINS. Então, para fins, o artigo 167, ele diz que para efeito do cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo imobilizado, a base de cálculo integrará a base de cálculo o seguro e o frete pagos na aquisição, quando suportados pelo comprador, e o IPI incidente na aquisição, quando não recuperável. Então, nada foi alterado em relação à tomada de crédito das contribuições do PIS da COFINS. Então, as empresas que estão na não cumulatividade e que tenham ou não decisão judicial autorizando a exclusão do ICMS destacado da nota fiscal da base de cálculo do PIS da COFINS, com relação aos créditos não altera nada. Continua fazendo o cálculo da mesma sistemática anterior, porque a legislação não sofreu nenhuma alteração. É lógico que nós não estamos aí livres da Receita Federal fazer qualquer posicionamento diferente e pretender autuar os contribuintes para excluir da base de cálculo o ICMS destacado na etapa anterior, notadamente naqueles casos em que o fornecedor tenha assim praticado por força de decisão judicial. Mas nós entendemos que não vai surtir efeito para a Receita, porque a legislação ela permanece a mesma e a decisão do STF não tratou sobre a base de cálculo dos créditos das contribuições do PIS da COFINS. Esse é o nosso posicionamento até o momento. Qualquer coisa em contrário, a gente fará alguma apresentação nas próximas lives.
deixamos em aberto aí para consultas. Por hoje, o tema que a gente gostaria de trazer seria só esse. E agradecemos a todos pela participação e desejamos desejar uma ótima semana para todos. Um abraço e até a próxima live. Boa tarde a todos. Dando continuidade então ao painel tributário da CCA, passamos agora para as alterações vinculadas à legislação estadual. Tivemos a publicação de algumas leis estaduais alterando a legislação do ICMS. A primeira, a lei número 15.640, divulgada no dia 1º de junho de 2021. Ela altera a lei básica do ICMS quanto a diversos assuntos. Dentre eles, prevê a hipótese de transferência de saldo credor de ICMS por estabelecimento industrial fabricante de silos metálicos para cereais, conforme o artigo 23 desta lei, da lei estadual que regula todo o ICMS, que é a lei 8.820. E também promove alterações nas hipóteses de diferimento para revogar a previsão nas saídas de resina destinadas a estabelecimento industrial que tenha firmado termo de acordo objetivando a instalação de indústria para a produção de painéis de partículas de média densidade, lá do apêndice 2, seção 1 desta lei, ou seja, a lei básica do ICMS, a lei 8.820. E também para retirar a exigência de que a saída da mercadoria importada, com diferimento do pagamento do ICMS, destinada a estabelecimento industrial habilitado no Programa de Incentivos à Cadeia Produtiva de Veículos de Transporte de Carga, o PROCAN. No caso, era permitido somente para
empresas classificadas como trade company, né? Mas agora foi retirada esta exigência de que tenha que ser somente por empresas trade company. Depois tivemos outra lei, a Lei 15.641, e ela trata do Proetanol Rio Grande do Sul, institui esse benefício fiscal de estímulo então à produção de etanol, né, e cria também Programa Estadual de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Etanol aqui no Rio Grande do Sul. Então, as indústrias integrantes deste programa então poderão ser contempladas com incentivos de crédito presumido do ICMS para a produção de etanol aqui no estado, nos termos que o regulamento vier digamos assim, a dar os contornos, né, deste incentivo, né, através da sua regulamentação. No caso, a Secretaria então da Fazenda, então, em conjunto com o comitê gestor que está sendo criado para este programa, então vão avaliar então periodicamente as renovações ou alterações de normatizações, enfim, né, de conformidade com a legislação que está sendo implementada agora. Depois tivemos a Lei 15.642, publicada também no dia 1º de junho, tá? E ela dispõe sobre as alterações que o governo estadual promoveu na legislação do Fundopem. O Fundopem é um benefício que há muitos anos tem sido utilizado como incentivador da indústria gaúcha, né? E ele tem uma sistemática que até agora é somente via financiamento, exatamente para dar viabilidade, né, à questão da própria legalidade, né, desse incentivo, né, e que promove, então, inclusive uma desoneração do imposto, né, chamado integrar, um abatimento, né, das prestações do financiamento decorrente deste benefício, né, e é chamado, então, de integrar, ou seja, aquela parte que realmente fica a fundo perdido, em outras palavras, né. Agora, então, nós tivemos então a publicação desta nova formatação, podemos dizer, né, do Fundopem, né, e na própria justificativa desta lei, as alterações incluem redução de etapas para a obtenção do benefício e com isso proporciona maior agilidade na operacionalização da obtenção do incentivo. No caso, mantém os mesmos prazos concedidos à indústria, ou seja, não há, digamos assim, uma solução de continuidade, né, daquilo que já tem sido estabelecido pela lei anterior, e o novo regramento, então, também permite ganhos de qualidade no programa, a partir de um maior controle da redução dos riscos para a empresa, o Estado, isso é o que a lei se propõe. Também foi criada a possibilidade de utilização do incentivo com apropriação direta do crédito de ICMS, ou seja, sem financiamento, que não existia na legislação do benefício, né? A legislação até agora em vigor. E a nova sistemática, então, atende diversas dificuldades apontadas pelos empresários, como flexibilização nas garantias, enfim, algumas facilitações que estão sendo colocadas aí, né, na nova legislação. Em princípio, o projeto não institui, digamos assim, nenhum benefício novo, trata apenas de modernização, segundo o que consta na própria justificativa da lei, né? Então, exatamente, que se fosse um incentivo novo, então teria que ter todo o respaldo do CONFAS, né? Aqui nós temos já esse benefício amparado já, né, pela Lei Complementar 160, né, que regularizou a questão da guerra fiscal entre os estados, e assim agora está sendo dado novas diretrizes dentro do próprio benefício, né? Então, em princípio, não deve, né, ter maiores problemas com a legislação federal.
Depois nós tivemos a publicação de um convênio, de 74, né, que ele altera o convênio 142, que trata da regulamentação em nível nacional da substituição tributária, né, e também, inclusive, da antecipação do recolhimento do ICMS com o encerramento da tributação relativo ao imposto, no caso o ICMS, né, devido nas operações subsequentes. Os dispositivos, então, que foram alterados, né, eles estão relacionados, né, nesse convênio 74. Né? Nós temos o anexo 4 da lei do convênio 142, que teve algumas alterações vinculadas a refrigerantes, xaropes ou extratos concentrados. Então é importante que as empresas que se envolvem com esses produtos tomem conhecimento das alterações ali mencionadas. Também no anexo 12 da lei do convênio 142 de 2018, que trata de sabões, desinfetantes, detergente em pó, detergente líquido para lavar roupa, enfim, também tiveram alterações. E no anexo 27, que trata de bebidas não alcoólicas constantes, nos anexos 4 e 17 também teve alterações. No item 1 e 3 desse mesmo anexo, então, trata também de detergentes constantes do anexo 12, né, detergente em pó, flocos, palhetas, detergente líquido. E teve acréscimo também de itens, né, no anexo 4, de cápsulas de refrigerantes, cerveja em embalagem PET, cerveja em outras embalagens, cerveja sem álcool, embalagem PET e em outras embalagens também. Alterações nos itens 43 e 44 do anexo 27, relativamente a cervejas também. E depois nós tivemos algumas questões ali, mais de ajustes técnicos, né, a revogação de alguns itens, para exatamente dar viabilidade da inserção desses outros itens que eu acabei já mencionando. Passamos então agora para o convênio 75, que trata de isenção do ICMS na área da saúde. Né? Então tem ocorrido muitas alterações vinculadas à área da saúde, exatamente em função da pandemia que estamos vivendo. Esse convênio 75 altera o convênio 01 de 99, que trata de isenções do ICMS, né, as operações de equipamentos e insumos destinados à prestação do serviço de saúde. Os itens, então, indicados no anexo único do convênio 1 de 99, então tiveram algumas alterações. Eles se referem a clipe venoso, né, conjunto de circulação assistida, stent vascular e espiral para embolização. Então, alterações vinculadas à área da saúde. Depois nós tivemos o decreto, agora passando para nível não mais nacional, mas estadual agora, né? O decreto 55.910, publicado no dia 28 de maio, que trata de alterações vinculadas ao ICMS substituição tributária nas operações com produtos farmacêuticos, tratando também da responsabilidade, PMPF, que foi instituído, PMC, redução da base de cálculo do imposto. Então, diversas alterações aí que este decreto acabou inserindo na legislação regulamentar do ICMS. Então, nós tivemos a atribuição de responsabilidade pelo pagamento do imposto na condição de substituto tributário nas operações interestaduais que destinem produtos farmacêuticos ao Estado do Rio Grande do Sul, conforme lá o livro 3, artigo 104 do regulamento. Né? Também introduz a modalidade, né, de cálculo da base de cálculo, identificação da base de cálculo da substituição tributária, no caso dos produtos farmacêuticos, né, do preço médio ponderado a consumidor final. Então, é
foi acrescentado um item, né, para uma nova modalidade, né, de cálculo da base de cálculo do ICMS nestes produtos. E prorroga até 28 de fevereiro o percentual de redução do valor utilizado como base de cálculo na determinação do ICMS substituição tributária nas operações com produtos farmacêuticos também, conforme parágrafo 4º do artigo 105 do livro 3 do regulamento. E prorroga, então, até 28 de fevereiro, também de 2022, os PMC divulgados pelas revistas especializadas de grande circulação para que este reflita os preços médios praticados no mercado varejista relativamente a produtos farmacêuticos. Então, as revistas até agora divulgadas, então elas ficam com os seus valores, né, prorrogados até 28 de fevereiro de 2022. Depois nós tivemos o decreto 55.911, que ele tem por base o convênio 66 de 2020, também o 38 de 2021, que trata de isenções para kits de teste para a Covid-19. Realiza ajustes técnicos em relação a dispositivos referentes à isenção de aparelhos respiratórios e kits de testes, a fim de enumerar as mercadorias isentas nas respectivas alíneas do dispositivo. Depois tivemos uma alteração vinculada a diferimento do ICMS na importação de milho em grão. Então, com a publicação do decreto 55.917, ficou permitida a aplicação do diferimento do ICMS devido na importação de milho em grão classificado na posição 10.0590 do código NCM, né, da tabela de NCM, realizada por estabelecimento industrial até 31 de dezembro de 2021. Devido à falta do produto no estado, né, e principalmente as indústrias que se envolvem com o abate de aves e outros animais, então há falta então de milho no estado, então o estado está promovendo então o diferimento do ICMS na importação de milho em grão. Então eram estas as alterações e informações que nós tínhamos para transmitir nesta live, e desde já desejamos um bom final de tarde a todos e uma boa semana.